Olá, meus queridos amigos do canal Retorno da Glória, que a paz e também a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre cada um de vocês. E também que o Espírito Santo encha os seus corações com sua santa e divina presença. Amém? E, meus queridos, se vocês ainda não estão participando dos 21 dias de preparação para os eventos finais, então eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para que vocês possam acompanhar essa série, ok? Veja, constantemente eu tenho dito aqui nesse canal que a palavra de Deus está cheia de tipos e de antítipos, que ela está cheia de ilustrações que posteriormente vão acontecer de uma maneira ainda mais ampla e de maior importância. E hoje eu quero compartilhar com vocês a história de Gideão e dos seus 300, que é um tipo daquilo que está acontecendo e que acontecerá em breve com a igreja remanescente da profecia bíblica. Veja, o povo de Deus, mais uma vez, havia pecado e se afastado do Senhor, e por conta disso, ano após ano, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente vinham e saqueavam as lavouras dos hebreus. E em meio a essa situação catastrófica, o anjo do Senhor aparece para Gideão e o convocou para ser o libertador do seu povo. E depois de Gideão, juntamente com alguns homens, destruir o poste ídolo que havia próximo à região onde ele habitava, em pouco tempo a fama daquilo se espalhou e então homens de várias tribos de Israel foram convocados à batalha. Então, 32 mil hebreus marchavam contra o grande exército dos midianitas, dos amalequitas e dos povos do Oriente, os quais estavam acampados em um vale próximo à região montanhosa de Gileade. E dizem as Escrituras: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Amigos, na empolgação e naquele desejo de se verem livres dos amalequitas e dos seus aliados, esses 32 mil se alistaram ao exército de Gideão. Contudo, ao avistarem aquele mar de gente com cerca de 150 mil inimigos, os soldados de Gideão estavam agora amedrontados. Queridos, assim é também com boa parte da nossa igreja. Ao recebermos a mensagem do Advento, ficamos empolgados com o retorno de Cristo. E, além disso, também nos empolgamos por fazer parte do povo remanescente da profecia bíblica, o qual guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Mas, assim como os 32 mil homens de Gideão ficaram tímidos e com medo diante dos amalequitas, dos midianitas e dos povos do Oriente, quando esses se reuniram em um vasto exército, da mesma forma, muitos que hoje professam ser adventistas do sétimo dia, quando após o decreto dominical virem a besta, o falso profeta e o dragão se unindo para fazer guerra contra o povo de Deus, rapidamente esquecerão aquela emoção e a empolgação de quando aceitaram a fé adventista e passarão a tremer diante dessa situação. Bom, o Senhor havia dito para Gideão que todos aqueles que eram tímidos e que estavam com medo deveriam então se retirar e voltar para suas casas. E da mesma forma, diz o Espírito de profecia acerca da grande sacudidura: permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Assim como a maioria abandonou o exército de Gideão, quando saírem as leis dominicais e a perseguição se iniciar sobre o povo de Deus, a grande maioria dos que hoje têm defendido o adventismo abandonarão suas posições porque não estão dispostos nem a viver, nem a morrer por Cristo. Então, na história de Gideão, vemos que após os 22 mil abandonarem o exército, ainda restaram 10 mil homens. E, meus queridos, nada na palavra de Deus é por acaso. O número 10 mil não foi colocado ali em vão.
10 é o número dos mandamentos de Deus, e esses 10.000 soldados que permaneceram no exército representam aqueles que, após iniciar a grande sacudidura, ainda permanecerão firmes, dizendo que são pela lei de Deus e que hão de defender que os seus mandamentos permanecem vigentes. Os 10.000 de Gideão simbolizam aqueles que hoje levantam a bandeira da verdade presente. Contudo, diz a palavra de Deus: disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer às águas e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente, toda que se retire, cada um para o seu lugar. Daqueles 10.000 homens, daquele grupo que representava os que defendem com unhas e dentes a verdade de que é possível guardar perfeitamente a lei de Deus, sobraram apenas 300, porque a grande maioria deles se ajoelhou diante das águas. Queridos, Deus prova o seu povo para conhecer se realmente são sinceros ou não, e aqueles 10.000 soldados, em sua maioria, ainda estavam empolgados com a ideia de poderem participar do livramento de Israel. Todavia, eles não eram sinceros de coração para com o Deus de Israel. Se prostrar diante das águas vai equivaler ao que acontecerá com aqueles que se dizem defensores da verdade presente, mas que não estão realmente vivendo essa verdade em suas vidas. E diz o Espírito de Profecia: a classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Elas têm consideração pela verdade, a divulgaram-na, são atraídos aos que creem na verdade, mas não se entregaram à operação do Espírito Santo. O peneiramento de Deus sacode fora multidões como folhas secas. Os quase 10.000 soldados que se curvaram diante das águas representam as virgens nécias, as quais pregaram a verdade presente. Participaram de vigílias e de semanas de orações onde a verdade presente era apresentada. Elas deram estudos bíblicos, trouxeram pessoas para a igreja e defenderam veementemente que podemos guardar a lei de Deus mediante a operação do Espírito Santo em nossa vida. Contudo, embora elas conheçam a verdade e preguem a verdade, o Espírito da verdade não habita em sua plenitude nos seus corações e por isso, mesmo resistindo por algum tempo, por fim, elas também não resistirão à pressão das águas, à pressão das grandes multidões, e acabarão se curvando diante da besta e da sua imagem, aceitando sua marca, não na fronte, porque elas conhecem a verdade, mas aceitarão a marca na mão. E diz a palavra de Deus: então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes, a cada um nas suas mãos, trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Assim como o número 10 representa a lei de Deus, o número 3 representa a própria divindade. E esses 300 de Gideão representam aqueles que nos últimos dias desenvolverão um caráter semelhante ao do Deus triuno. Amigos, aqueles que têm se entregado dia a dia e momento a momento nas mãos do Senhor, esses têm recebido o batismo do Espírito Santo e têm se tornado coparticipantes da natureza divina. E dessa forma, o Espírito Santo, dia após dia, vai moldando o caráter desses servos de Deus e de glória em glória eles vão se tornando moralmente mais e mais semelhantes ao Senhor. As 3 companhias que os 300 de Gideão foram divididos representam as 3 mensagens angelicais. O toque da trombeta pelas 3 companhias representa o chamado à última batalha entre a verdade e o erro. Os vasos de barro representam o homem, e a tocha acesa representa o Espírito Santo em toda a sua plenitude. E
O fato dos vasos serem quebrados para depois manifestar a luz da tocha representa que, no último grande conflito, não serão os servos de Deus, os vasos do Senhor, que receberão os méritos, mas sim aquele que se encontra dentro desses vasos, que é a divina tocha do Espírito Santo. E por fim, o clamor que os 300 de Gideão deram representa o alto clamor das 3 mensagens angelicais que os escolhidos darão um pouco antes da besta, o catolicismo, do falso profeta, o protestantismo apostatado e do dragão, todas as formas de espiritismo serem completamente destruídos pela presença gloriosa do Senhor Jesus quando vier nas nuvens do céu. Bom, como diz o Espírito de Profecia em Parábolas de Jesus, página 174, Deus somente aceitará os que estão decididos a ter um alvo elevado. Ele coloca cada agente humano sob a obrigação de fazer o melhor. De todos é requerido perfeição moral. Queremos fazer parte daqueles que darão o alto clamor? Então, devemos decidir ter um alvo muito elevado e buscar de Deus a presença do Espírito Santo a fim de obtermos perfeição moral. Meus amigos, eu espero que o Espírito do Senhor complete essa mensagem no coração e na mente de cada um de vocês. Nós vamos ficando por aqui, mas antes vamos fazer uma oração. Santo e eterno Deus que habita nas maiores alturas, louvado e exaltado seja o teu nome. Pai, nós estamos vivendo nos últimos dias da história deste grande conflito e logo a besta, o falso profeta e o dragão se reunirão para fazerem guerra contra o seu pequeno povo. Contudo, maior é o número dos que estão conosco do que o número dos que estão com eles. Pai, ajuda-nos a buscar verdadeiramente a presença do Teu Santo Espírito dia após dia, a fim de que o nosso caráter seja aperfeiçoado assim como é o Teu caráter, para podermos participar daqueles que estarão à frente da batalha, dando o alto clamor. Isso nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero agradecer a todos aqueles que têm deixado o like e também feito comentários, porque isso ajuda bastante na divulgação dessas mensagens. E todos aqueles que quiserem, deixa aí o seu pedido de oração, que eu estarei orando por eles, ok? Então, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus e até a próxima.